Vamos para o momento da mensagem. Peço que todos abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios 4. O texto dessa noite em que nós vamos meditar é o texto dos versos 1 a 6. 2 Coríntios 4, 1 diz assim: Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Vamos a Deus mais uma vez em oração, rogando por esse momento, o momento da palavra. Pai, receba os nossos louvores, receba nosso sacrifício de louvor, nossas orações. E mais do que isso, Senhor, também tem misericórdia de cada um de nós. Nós carecemos urgentemente, desesperadamente, de sermos encorajados, consolados, exortados pela Tua Palavra. Tua Palavra que é viva, eficaz, o único remédio para nós em tempos de dificuldade, de crise. Que o Senhor possa nos guiar essa noite, nos fortalecer, para que sejamos, Senhor, uma igreja, embora rejeitada, mas consolada, não desfalecida. É a oração que nós fazemos por a glória de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela possui grande ligação com a primeira carta. A relação entre Paulo e aquela igreja plantada na cidade de Corinto, mesmo Paulo tendo sido seu fundador, o edificador daquela igreja, eles estavam vivendo um certo período de ensinamento e exortações severas da parte do apóstolo Paulo. A primeira carta, muito conhecida, contém muitas exortações sobre dissensões, sobre o uso indevido de dons, sobre a preferência ou a admiração excessiva a homens, o mau uso da Santa Ceia, fala sobre casamento e moralidade sexual, são vários assuntos. Paulo escreve aquela primeira carta com um desejo ardente de exortação. Contudo, no meio daqueles irmãos, existiam entre eles falsos profetas, homens que tinham uma tendência de ensinos judaizantes, ou seja, pessoas que queriam fazer com que aqueles cristãos mesclassem sua fé, as práticas da sua fé, com o judaísmo antigo, a lei de Moisés. E eles, não interessados em que os ensinos de Paulo fossem obedecidos por aquela igreja, ou seja,
procurando colocar em descrédito a mensagem de Paulo, contida na primeira carta, eles passam a criticar, a acusar Paulo, a pessoa de Paulo, para que os ensinos dele não fossem aceitos. A primeira grande acusação daqueles falsos profetas dos judaizantes era o fato de que Paulo não deveria ser ouvido, porque ele era um homem de grande sofrimento. Ele era um homem rejeitado, ele era um homem escarnecido, um homem que passava por tantas tribulações, prisões, doenças. Paulo era um sofredor. E no raciocínio daqueles homens, o sofrimento fazia com que Paulo não pudesse ser considerado um homem de Deus. O segundo grande argumento que eles usavam para desqualificar Paulo era que Paulo era rejeitado pelos seus próprios compatriotas, os judeus. Eles diziam e mostravam que Paulo, ao pregar nas sinagogas, ao pregar aos judeus, era rejeitado, era humilhado, não tinha uma grande reputação entre os judeus, e por isso seus ensinos supostamente não seriam dignos de aceitação. Sabe, meus irmãos, esses dois argumentos, na verdade, não possuem tanta lógica. Criticar Paulo pelo seu sofrimento ou falar da sua rejeição são falácias que aqueles homens usavam. Falácias que não tinham o poder de criticar ou julgar a mensagem de Paulo, mas eram falácias que atacavam a sua pessoa e a sua popularidade. Paulo, então, vai escrever essa carta para trazer sua autodefesa. Nos primeiros capítulos, em outros trechos também, a partir do capítulo 4, ele vai mostrar por que o sofrimento dele não era um motivo de desqualificação. Pelo contrário, um motivo de orgulho, um motivo de glória para ele sofrer em nome de Cristo. No capítulo 3, nós vemos a defesa de Paulo contra a acusação da rejeição. Nos versos 1 a 9, ele começa essa defesa, o contra-ataque a essa acusação. Primeiro, mostrando, versos 1 a 9, a glória da nova aliança, que era a mensagem que Paulo levava em suas mensagens. A glória da nova aliança era superior à glória antiga da velha aliança. Se não, vejamos rapidamente os versos 7 e 8. E se o ministério da morte, que era a lei, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui ele está se defendendo. Versos 12 a 18 do capítulo 3, Paulo vai argumentar, vai mostrar a decadência do judaísmo. Nós vemos isso nos versos 13 e 15. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles, dos judeus, se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. Até aqui somente. Então nós estamos num contexto, nós vamos entrar no capítulo 4, em que Paulo vai continuar essa defesa. Sabe, meus irmãos, Paulo aqui vai tratar, e ele está tratando, da sua rejeição. Por que ele era rejeitado? Por que os judeus não o receberam? Não ouviam sua mensagem. Pelo contrário, o perseguiam. A rejeição que a igreja sofre como um corpo,
A rejeição que você, cristão, sofre individualmente em relação ao mundo, seus familiares, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seja por meio da sua mensagem ou seja só por conta do seu testemunho, a rejeição é algo que nos entristece. A rejeição do mundo é algo que nos oprime, que nos faz sofrer. E sabe, é inerente ao ser humano, é natural de nós seres humanos nos entristecermos com a rejeição. Nós somos um ser relacionável, um ser social, que está sim interessado intrinsecamente em ser aceito, em ser bem recebido. A experiência mostra isso. Uma criança rejeitada na sua infância pelos pais terá sérios problemas e traumas durante toda a vida. Uma pessoa rejeitada pelo cônjuge, por seja quem for, sofre muito. Isso é normal. Esse sofrimento não é algo que é exclusivo da igreja. Isso é do ser humano. Mas essa rejeição que a igreja sofre, por motivos específicos que vamos ver essa noite, é algo que atrapalha, é algo que leva muitos ao desânimo, conduz muitos à vontade de desistir. E a rejeição da igreja em relação ao mundo promove 3 resultados incontestáveis, 3 resultados que nós percebemos. Primeira coisa, aqueles que se achegam a Deus, aqueles que estão desfrutando ou experimentando, compreendendo de maneira inicial, ou estão sendo iniciadas na fé, ao perceberem que o cristianismo é rejeitado pelo mundo, que o evangelho não é bem visto nesse mundo, certas pessoas desistem, abandonam sua caminhada, ou nem chegam a se tornar cristãos, por medo de serem parte da minoria, por medo de serem perseguidos. Outros que já estão numa certa caminhada, que estão dentro da igreja, ao perceberem, ao enfrentarem essa rejeição, abandonam a fé, abandonam a confissão que fizeram por meio do batismo, por meio da sua vida, sua vivência na igreja. E por que não enfatizar aqui, nesse resultado, pessoas que abandonam a fé, mesmo depois de muitos anos? Por que não mencionar os jovens, que tanto sofrem com a rejeição? Os jovens que, ao serem introduzidos no contexto acadêmico, num contexto social, por terem um desejo, por terem uma sede de aceitação, são levados a desistirem, a abandonar Deus, a se entregarem às paixões do mundo, pelo medo da rejeição. E o terceiro resultado da rejeição sofrida pela igreja é o mesmo resultado de Paulo. O que está acontecendo aqui nesse contexto? A perseguição. O mundo se levantando contra nós. Não apenas nos rejeitando, mas como está escrito e como está profetizado, a perseguição contra a igreja. Nesse trecho, nós vamos aprender por quais motivos, ou em razão de quais motivos, Paulo não desanimava. Paulo não se enfraquecia e não via a rejeição dos judeus para com ele como motivo de abandonar a fé. Nós vamos ver por que o evangelho é rejeitado, o motivo, ou alguns motivos, e também vamos ver alguns motivos que nos devem levar a entender que o fato do evangelho, de você, da igreja, ser rejeitada por esse mundo, não é um motivo de forma alguma
para tirar a credibilidade do Evangelho. Nós vamos ver isso essa noite. E eu espero que vocês, meus irmãos, possam ser fortalecidos. A rejeição da igreja é algo que não é muito novidade para nós. Mas a cada dia nós estamos vendo a intensificação dessa rejeição. E onde isso vai culminar, nós já bem sabemos. O propósito dessa mensagem, a minha oração essa noite, é que nós possamos nos fortalecer. Nós possamos nos consolar. Possamos entender que é sim verdade. A igreja é rejeitada. Mas ela continuará para todo sempre vitoriosa. Nós vamos ver então o primeiro argumento de Paulo nesse trecho. Capítulo 4, versos 1 e 2. Pelo que tendo este ministério, que ministério é esse? O ministério da nova aliança. A missão concedida por Cristo a Paulo, para que ele pregasse aos gentios o evangelho da nova aliança. Segundo a misericórdia que nos foi feita. Paulo recebeu essa incumbência, não pelo seu mérito e não pelas suas qualidades, até porque ele era um perseguidor de Cristo, mas pela misericórdia de Deus para com ele. Não desfalecemos, não desanimamos, mesmo que o resultado desse ministério, dessa pregação, seja ruim, seja contrário a nós não desfalecemos. E o verso 2 continua, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia. Nós não desfalecemos, nós não desistimos de pregar, de vivenciar essa mensagem, de pregar o Evangelho, de proclamar Cristo. Pelo contrário, todas as propostas que nos vêm de relativização, ou propostas que são vergonhosas, espúrias, que estão em oculto, como os judeus faziam, que tinham uma capa de religiosidade, mas os intuitos, os objetivos daquela militância religiosa eram ocultos, eram vergonhosos. Não andamos com astúcia, não praticamos coisas ou métodos que sejam malignos, com segundas intenções. E ele continua, nem adulterando a palavra de Deus, nem adaptando a palavra ou fazendo ela um pouco mais aceitável. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Paulo está dizendo, e ele está afirmando a plenos pulmões, que apesar do resultado da sua mensagem, ele não alterou a palavra recebida por Cristo. Ele, pelo contrário, ele tinha consciência limpa de tudo aquilo que ele pregava, ele ensinava, que causava essa perseguição, essa rejeição, era pura, a majestosa verdade recebida de Deus. Então, se ele era rejeitado, se ele era perseguido, não era porque eles estavam contra a sua verdade. Ele não era um militante solitário, com uma mensagem peculiar, mas ele era um arauto, um ministro, que proclamava a verdade do Deus Criador. O Deus que os judeus achavam que serviam. E essa é uma verdade muito importante para nós entendermos. Quem rejeita o Evangelho, aquele que persegue a igreja pela mensagem que ela prega, você, meu irmão, que é rejeitado no seu contexto social, você precisa se lembrar, essa rejeição não é contra alguma coisa que você diz, alguma filosofia própria, mas é contra a verdade do próprio Deus.
A verdade, essa verdade, que nós, segundo as Escrituras, nós cristãos que desfrutamos dela, que experimentamos os resultados, os benefícios, nós que conhecemos a trajetória dessa verdade pelos corredores da história, nós sabemos, é uma verdade invencível, é uma verdade absoluta, que o homem por muitos anos tem tentado derrubar, tem tentado vencer, tem tentado aplacar e diminuir, mas ela é invencível. É uma verdade, é uma missão, enfim, o reino de Deus como um todo não pode ser vencido. Esses que vos perseguem, esses que rejeitam você, não estão lutando contra você, mas contra a própria verdade de Deus. E é por isso que nós, como Paulo, meus irmãos, nós precisamos com ousadia, com segurança, com alegria, continuar pregando, continuarmos vivenciando com toda coragem, com toda bravura, uma palavra que está tão sumida das nossas vidas, a bravura de um cristão. Que nós possamos continuar vivenciando isso, por sabermos a qualidade do reino de Deus, ou seja, as características desse reino, que é uma característica que nos leva, meus irmãos, a confiar em Deus. Não devemos nos desanimar, não devemos ter vergonha, medo, seja quais forem as ameaças, sejam quais forem as tendências desse mundo, precisamos continuar firmes. Somos invencíveis, somos o povo vitorioso. E ao mesmo tempo, como Paulo também, não devemos mudar essa mensagem, não devemos adaptar essa mensagem, não devemos omitir os nossos deveres, não devemos nos esconder, mas temos que ser luz, radiando cada vez mais. O que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, é o que Deus exige de nós. Não precisamos nos preocupar com o resultado da pregação do Evangelho genuíno. Esse é um aspecto que não cabe a nós nos preocuparmos. Mas o que nós devemos nos preocupar é o que está escrito em 1 Coríntios 4, 2. Um versículo direcionado imediatamente para pastores, mas que alcança toda sorte, toda categoria de cristãos. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E aqui Paulo está tratando especificamente da fidelidade ao ministério recebido, ao fundamento dos apóstolos, à mensagem recebida de Cristo Jesus. O que importa para nós, e o que nós seremos cobrados, é a nossa fidelidade em relação ao Evangelho e ao reino de Deus. É com isso que nós temos que nos preocupar. Verso 3. Segunda Coríntios 4, 3. Mas se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Quando Paulo diz mas, no início do verso, ele está querendo dizer, apesar da fidelidade com que eu tenho pregado a mensagem recebida da parte de Deus, apesar disso, para alguns, para uma certa categoria de pessoas, o Evangelho continua encoberto. E quando ele afirma, quando ele usa essa palavra encoberto, ele está se referindo ao contexto anterior, em que ele fala do véu que está, de maneira figurada, diante dos judeus, atrapalhando o discernimento dos judeus, ao entenderem, ao receberem Cristo como Salvador. O véu que usado por Moisés, de uma certa forma, enganava aquele povo,
para que não vissem o declínio, a diminuição da glória resplandecida no rosto de Israel, é o mesmo véu que continua impedindo eles de entenderem, conhecerem, serem transformados pelo Evangelho. E esse Evangelho encoberto é para quem? Para os que se perdem, que está encoberto. Os judeus, esses cristãos judaizantes no contexto, estavam perseguindo Paulo e rejeitando a sua mensagem, não por conta do conteúdo, é o que Paulo está querendo dizer, e nem tanto também pelo pregador. Mas a causa primária dessa rejeição, a razão maior, era a própria condição deles. Na condição de perdidos, na condição de mortos em seus pecados, nas suas condições de cegueira espiritual. Eles não podiam, jamais, seja qual for o argumento, jamais poderiam compreender e aceitar essa verdade. Essa é uma das razões. A razão inicial pela qual a igreja, nós somos rejeitados pelo mundo. Porque o mundo está morto. O mundo está perdido. O mundo está sem condição de discernir a mensagem que nós pregamos, sem condição de julgá-la, sem condição, de maneira imparcial, julgar e discernir essa verdade. O mundo, o homem, em seu estado natural, ele não tem essa condição de analisar a verdade de Deus e tomar uma decisão correta. O julgamento do homem que o leva a rejeitar o Evangelho é um julgamento parcial, influenciado pelo pecado. A mente corrupta, a mentalidade corrupta do homem não o deixa compreender essa verdade, não o deixa compreender a igreja, o reino de Deus, a vontade de Deus. O homem está cego, o homem está caído, sem condição alguma. Sem o auxílio do Espírito Santo é impossível para o homem natural compreender a nossa verdade. É impossível. O homem está caído e é por isso que nós somos rejeitados. Por isso que nós somos rejeitados. Mas esse verso possui um raciocínio inverso. Se para uns essa verdade está encoberta, aqueles que se perdem, aqueles que por conta do pecado, por conta da queda, não podem compreender por si só a verdade de Deus, não podem nos compreender, jamais vão nos compreender. Por outro lado, o versículo está mostrando que para outros, os que não estão perdidos, essa verdade está acessível, ela está descoberta, a nova aliança, a salvação, o Evangelho, para alguns, por outro lado, está resplandecendo. A verdade de Deus por alguns, aqueles que, pelo auxílio então do Espírito Santo, compreendem o Evangelho. Nós, a igreja, sabemos o valor dessa verdade, sabemos o valor dessa pregação, do Evangelho, dos ensinamentos, da ética divina. Inúmeros são os testemunhos ao nosso redor. Testemunhos de libertação, de mudança de vida, histórias que nos fazem chorar, mostrando o poder de Deus, mudando o homem, trazendo nova vida, trazendo esperança de vida eterna. Para nós não está, são as provas, as evidências de que essa verdade ela é real, ela é poderosa. Meu irmão, não se sinta, não se entristeça, não se desanime por ser rejeitado. Eles não podem nos entender, jamais nos entenderão. O que importa, e o que é relevante para nós, que nos faz valorizar e nos faz até morrer por essa verdade, por esse reino, é que essa verdade,
essa mensagem transformou as nossas vidas. Isso basta para nós. Verso 4. Nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A rejeição da verdade pelo homem, primeiramente, decorre, segundo o que Paulo está mostrando, da natureza do homem. A natureza do homem já é inclinada, ela já tem a tendência de rejeitar Deus. Mas existe um segundo fator que agrava essa condição do homem. É o ministério, o intuito de Satanás. Quando o trecho coloca Deus, a palavra Deus com letra minúscula, está se referindo à posição de autoridade que Satanás, pela permissão de Deus, recebeu para influenciar o mundo. Então, essa palavra Deus está se referindo àquilo que o próprio Deus soberano, com letra maiúscula, permitiu que Satanás operasse. O que Satanás opera, segundo o texto, é uma cegueira. É a implantação, é promover cegueira espiritual nos incrédulos, naqueles que já são incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. O objetivo de Satanás, o maior de todos eles, desde o jardim do Éden, é distorcer a verdade de Deus, para que nós, seres humanos, possamos pecar. O objetivo das ideias, dos sofismas, das fortalezas de engano de Satanás, é fazer com que o mundo, que já rejeita Deus, fazer com que esse mundo, essas pessoas, a sociedade, odeie cada vez mais a verdade de Deus. Progressivamente, de maneira a cada dia piorar, esse ódio pela verdade de Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Sabe, o objetivo de Satanás não é te fazer pobre, não é te atormentar, não é te dar susto na calada da noite. Você que é incrédulo, o objetivo de Satanás é te afastar cada vez mais do evangelho. E você que é cristão, que já é salvo, é te fazer cada vez mais infrutífero. Ele não tem poder de tirar a sua salvação, de tocar na sua vida, de influenciar o seu caminhar. Mas ele pode te fazer infrutífero, com acusações. E por meio da rejeição do mundo, te entristecer, te fazer desfalecer. Esse texto não está ensinando e dizendo, de forma alguma, que Satanás tem o poder da salvação nas mãos. Ou seja, aqueles quem Satanás cega não podem ser salvos. Não é isso que está dizendo. Pelo contrário, o que está querendo dizer é que o mundo já caído, cada vez mais vai se afastar desse evangelho. Esse é o objetivo de Satanás. E os métodos dele são muito claros. Os métodos dele são perspicazes, sagazes. A astúcia dele é muito grande. Eu poderia e gostaria de mencionar apenas duas. O primeiro objetivo, e é um método de Satanás, para cegar o entendimento dos incrédulos, para os afastar cada vez mais do evangelho. Talvez a estratégia mais ardilosa, o engano religioso. O engano religioso é a proliferação no mundo todo de religiões, de seitas, filosofias, cada uma, talvez hoje mais de 10 mil, segundo a minha última pesquisa,
Mais de 10.000 religiões oficiais e conhecidas, cada uma de acordo com o gosto do freguês, de acordo com a tendência, a tradição, a cultura. E Satanás tem cegado, enganado as pessoas por meio da própria religião. E não há forma mais útil, não há forma mais eficiente de afastar alguém de Deus, fazendo ela acreditar que está perto de Deus. Ele faz isso. E a astúcia dele é tão grande, que ele usa o próprio evangelicalismo, uma vertente religiosa evangélica, com roupagem do verdadeiro cristianismo, para enganar, e talvez o engano mais difícil de se combater, dentro mesmo do contexto evangélico, distorcendo tudo, distorcendo a interpretação bíblica, distorcendo os objetivos de Deus ao enviar Jesus Cristo, distorcendo os propósitos da nossa existência, levando as pessoas a buscarem a Deus e até a pessoa de Jesus para um bem-estar terreno. É isso que Satanás faz. É a sua primeira estratégia. É por isso que nós vamos pregar, é por isso que nós vamos proclamar o Evangelho de Cristo, proclamando a necessidade de arrependimento, proclamando a necessidade de confiança exclusiva na obra de Cristo. E o que nós encontramos são pessoas que nunca ouviram essa mensagem, que leem a Bíblia, ou pelo menos têm as suas Bíblias em casa, ou as levam nos cultos, têm suas Bíblias nas estantes, mas nunca ouviram falar dessa necessidade de arrependimento e fé. Engano. Por isso nós somos rejeitados. Por isso somos taxados como exclusivistas, conservadores, mesmo dentro de um contexto evangélico. Segunda ferramenta de Satanás, agora fora do contexto religioso, os prazeres terrenos. Satanás, ele enjaula, ele acorrenta com bolas de chumbo muito pesadas pessoas que estão sedentas e acordam todas as manhãs, vão trabalhar e dedicam toda a sua vida para o prazer e a satisfação terrena, para atenderem à inclinação carnal, à concupiscência da carne. E é por isso que nós vemos as atrocidades desse mundo. É por isso que nós vemos políticos matando pessoas em prol, em benefício de um enriquecimento ilícito, amor ao dinheiro. Pessoas que se entregam às drogas, à prostituição, à imoralidade sexual, porque estão em busca do prazer. Satanás as acorrenta, as prende, e elas não conseguem, jamais, por si só, se livrarem disso. É por isso que elas rejeitam. É por isso que elas odeiam a igreja. É por isso que nós somos odiados. Se você acha, meu querido amigo, que pertence ao diabo aqueles que são possessos, pertence ao diabo aqueles que de maneira externa manifestam opressão maligna, você está muito enganado. Essa é apenas a ponta do iceberg da cegueira que Satanás impõe. Porque todo aquele que rejeita a verdade de Deus já é filho, escravo de Satanás, escravo de suas mentiras. Não se engane. Se você é aquele que persegue a igreja, se você é aquele que oprime os cristãos, se você está do outro lado da corda, saiba, mesmo sendo bonzinho, mesmo sendo socialmente respeitável, você é um filho das trevas. Você é um escravo de Satanás, mesmo que você tenha convicção dessa sua oposição contra a igreja. Não se engane, saiba disso. Último argumento, versos 5 e 6.
O último argumento de Paulo a respeito da sua rejeição. Versos 5 e 6. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Explicando esse versículo, Paulo está mostrando que a rejeição daqueles falsos mestres judaizantes decorria ou era motivado pela perdição deles. Segundo, era agravada pela cegueira de Satanás. E ao entrar no verso 5 agora, Paulo vai falar do conteúdo da sua mensagem. Por que esses homens perdidos, caídos, escravos de Satanás, rejeitavam a mensagem? Porque não nos pregamos a nós mesmos. Aqui ele está excluindo um determinado conteúdo da sua mensagem. Paulo era acusado de fazer aquele movimento todo missionário para se autopromover. Paulo era acusado de se promover às custas do evangelho. E a primeira coisa que ele vai dizer é que o centro da mensagem dele, ou o conteúdo dessa mensagem, não tem nada a ver com ele. Mas pelo contrário, mas a Cristo Jesus como Senhor, como aquele que está acima, como aquele que é o principal, o dono dessa mensagem. E a nós mesmos como vossos servos. Na mensagem de Paulo, ele ocupava uma posição não de centralidade, mas ele era servo. Ele não se promovia. E tudo isso por amor de quem? Por amor de Jesus. Verso 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Porque Jesus é o centro da mensagem, é o centro do reino de Deus, é o centro do evangelho de todas as coisas, e porque nós, pequenos servos, somos coadjuvantes e vasos de barro. Porque no verso 6 diz: o próprio Deus estabeleceu que das trevas resplandecerá a luz. E aqui nós vamos ver essa relação entre luz e trevas, na visão, na cultura grega, que se reporta ou se refere a ignorância e entendimento. Então das trevas resplandecerá a luz, ou seja, Deus faz com que, no meio de trevas, de ignorância, desses sofismas, dessas mentiras de Satanás e o engano do próprio ser humano, resplandece uma luz, resplandece o entendimento, a clareza, o cair das escamas. Resplandeceu, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nós que somos a igreja, o povo de Deus, fomos beneficiados por isso. Um dia, não porque somos bons, inteligentes e diferenciados, mas porque Ele resplandeceu em nosso coração esse entendimento, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, para entendermos os propósitos, os desejos, a vontade da glória de Deus. E como isso tudo acontece de maneira resumida? Na face de Cristo. Paulo, em outras palavras, meus irmãos, ele está mostrando que a rejeição que a igreja sofre, em última instância, tem como centro, tem como pivô essa rejeição, a pessoa de Jesus Cristo. E por rejeitarem Jesus, o centro do evangelho, a razão maior de todas as coisas, de toda a existência e da própria criação, esse homem não pode conhecer a verdade de Deus, e ele permanecerá sem resplandecer no seu coração o conhecimento. Ele permanecerá na ignorância.
somos rejeitados, porque um dia ele foi rejeitado. Padecemos rejeição, perseguição, em nome do nosso Senhor e Mestre. E a rejeição do ser humano, a rejeição dessa sociedade caída, só tem um remédio, segundo o que Paulo está dizendo, para que resplandeça a luz nessas trevas, nessa ignorância do homem. Só existe uma solução: é que o homem tenha um encontro transformador com Cristo Jesus. É que o homem olhe para aquela cruz e pare de ver só um profeta, um sábio ou um tolo que morreu à toa, mas que eles olhem pelo trabalhar do Espírito Santo, eles olhem e vejam na face do Cristo crucificado a iluminação, o entendimento, e se arrependam e busquem transformação, busquem mudança de trajetória, busquem salvação, somente olhando para o rosto de Cristo Jesus crucificado. Essa é a única solução, esse é o único remédio. Não adianta você debater, igreja, não adianta você promover e tentar resolver problemas sociais, não adianta entrarmos em discussões políticas, não adianta nada disso, mas o que nós temos que fazer é colocar à nossa frente Jesus, é levantar a bandeira de Cristo. É isso que resolve, é isso que tem poder para transformar essa sociedade, somente isso. Não é uma questão de convencimento, não é uma questão de debate, não é uma questão de um debatedor vencer o outro. Não é isso. Nós somos servos, vasos. Nós somos como um pedestal. Apenas levantamos Cristo. Apenas mostramos ao mundo Cristo. É isso que nós temos que fazer. Esse é o conteúdo da nossa oração. É assim que nós combatemos a rejeição, orando pelo mundo, orando pelos próximos, aqueles que estão ao nosso redor, orando para que eles conheçam Cristo. Esse é o conteúdo da nossa oração. Essa é a nossa estratégia. E eu concluo da seguinte forma. Recapitulando. A rejeição do mundo em relação a nós é porque o mundo, o homem está perdido. E porque Satanás está cegando cada vez mais o homem. E por isso o homem odeia com todas as suas forças e odiará cada vez mais o Evangelho, a igreja. Essa rejeição, como nós vimos, não tira a credibilidade do Evangelho. Porque ela é contra o próprio Deus. Essa rejeição que sofremos é contra a verdade de Deus, e não a nossa verdade. E essa rejeição é contra a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que nós não precisamos achar que não temos credibilidade. A tolice, na verdade, deve ser imputada àqueles que rejeitam o Evangelho. E eu termino mostrando que o próprio Senhor Jesus respalda esses argumentos de Paulo que vimos essa noite. Vamos voltar rapidamente ao texto da abertura do culto. João 15, verso 18. Para que você ouça as palavras do seu mestre, daquele que tudo sabe, daquele que é o próprio autor da história, para que nós possamos ter consolo, uma consciência, com a consciência de que a rejeição está prevista por Cristo, nós conseguimos ter paz, nós conseguimos ter confiança, porque se Ele sabia, é porque Ele está conosco hoje. Apenas lendo esses versos novamente. Se o mundo vos odeia, sabei primeiro
que primeiro do que vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, não vos farão por causa do... Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Eu li esse texto para tirar uma conclusão muito simples. Meu irmão, se você sofre, e você sabe que você sofrerá ainda mais, nós como igreja sabemos que sofreremos ainda mais em razão da rejeição, nós não precisamos nos entristecer por esses motivos que vimos aqui essa noite. Não precisamos tirar ou perder a credibilidade da nossa fé, mas pelo contrário, segundo o que Cristo disse nesse trecho, nós precisamos nos alegrar, porque essa rejeição, porque esse sofrimento que nós temos por conta da fé, vem até nós como selo de autenticidade da nossa fé, como um selo que confirma a qualidade da nossa fé, que nos traz confiança de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos caminhando os passos que o nosso mestre disse que nós deveríamos caminhar. E nós temos então como Pedro, no início do seu ministério, se alegrar, como ele foi alegre ao sair daquela prisão por sofrer em nome de Cristo. Precisamos nos alegrar. Que isso sirva de consolo, igreja. Que isso sirva de ânimo. Que você possa, entendendo tudo isso, recorrer a Deus, recorrer ao seu mestre, o Senhor Jesus. Ele te auxiliará a suportar. Nós precisaremos muito disso, meus irmãos. Nós precisaremos dessa confiança. Por todas essas razões, vale a pena padecer e não desfalecer em nome do Evangelho de Cristo Jesus. Vale a pena, como o apóstolo Paulo afirmou, não desfalecemos, porque esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Que isso possa te consolar, que isso possa te trazer ânimo, te trazer alegria em momentos difíceis. Vamos orar e nós já encerramos. Ah, glorioso Jesus, nosso Mestre e Senhor, nós como Tua igreja, pecadores que somos, falhos, fracos, pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes balançarmos, titubearmos pela pressão que sofremos desse mundo. É verdade, Senhor, muitas vezes nos falta fé, nos falta confiança nessas palavras. Nos falta, Senhor, bravura para descansarmos e continuarmos com segurança e coragem, vivendo a vida cristã e proclamando o Evangelho. Sim, nos falta fé e bravura. Mas nós recorremos ao Deus, ao nosso Senhor e Salvador, que tudo sabe, e não leva em conta as nossas falhas, mas está disposto a nos ajudar. Nós queremos ser uma igreja forte. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que permanece de pé, que dá alegria ao seu general, que dá orgulho ao seu comandante. E queremos permanecer firmes. Queremos, Senhor, continuar avançando o teu reino. Para isso, Senhor, nos ajuda, nos dê força. Dê força ao necessitado.
Dê força ao crente, Senhor, que está desanimado por tudo que está vivenciando nesses últimos dias. Dê força, Senhor, ao pai de família. Dê força, Senhor, à mãe que vê seus filhos sofrendo, e muitas vezes sofrendo injustiça desse mundo, por conta do Evangelho. Fortalece a tua igreja. Nos dê sabedoria. E nos faz, Senhor, no final das contas, termos alegria, satisfação, por ao sermos rejeitados, percebermos que estamos seguindo os passos do nosso Mestre. Que o Senhor receba a glória e que o Espírito Santo console a todos, em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se.